construindo gráfico no Excel. Para trabalhar com gráfico no Excel, você trabalha com a seguinte proposta. Eu vou colocar um elemento X aqui, numa coluna, e vou colocar um elemento Y aqui, e vou colocar a expressão que ele seria feito no caderno. Vamos lá. X mais 8. Então, feito isso daí, embaixo na fórmula para o Excel, eu coloco igual. O elemento X aqui é a coluna que eu tenho do X. Aí eu vou colocar mais 8. E aí então, Enter. Pronto. Quando x igual a 0, eu tenho 8. Então eu tenho lá, coloco 0 normal, para ele ali. Nessa coluna eu coloco igual, subo e coloco mais uma unidade. E aí eu vou escolher para quanto ele vai variar. Então nessa condição aqui, eu dou Ctrl C, abaixo e dou Enter. Beleza. A fórmula eu faço a mesma coisa. Ctrl C e abaixo. Feito isso, eu tenho esses valores. Para ficar bonitinho, eu pego, marco, e aí o que ocorre? Para montar o gráfico agora, eu marco toda uma coluna, que é a coluna do X, Ctrl apertado, e marco toda a tabela do Y. E vou em Inserir Gráficos. Eu costumo escolher esse daqui, pontos, para eu ver como é que fica o gráfico. Aí eu ajusto ele aqui na tabela, faço um aumento, e agora eu vou escolher o tipo de gráfico. Vou alterar o tipo de gráfico aqui. E aí então, com o tipo de gráfico para escolher, eu posso escolher linha, linha com pontos, linha lisa. Linha com pontos, vai marcar os pontos que estão identificados ali no gráfico e dou OK. Está aqui o gráfico. Feito. Ah, mas se eu quero montar um gráfico parabólico, é possível? Sim, também é possível. Tá, aí nós temos a situação. Se eu colocar lá, vamos dizer, igual. Então eu vou abrir parênteses. Vou colocar a célula, que vai representar o X, circunflexo, que é a questão do elevado a 2, fecho parênteses. Aí vem lá, menos 11, aí vezes, aí vem de novo na célula, que representa o elemento, mais 28. Então eu tenho aqui a equação. Isso aqui então é quem? Y igual x elevado a 2 menos 11x mais 28. E aqui eu vou ter x. Então a primeira ali já apareceu 0. Vamos dizer. Mas é claro que você pode mudar isso aqui. Eu coloco apenas para identificar a fórmula inicial. Então aqui vai ser igual aquele valor mais 1. Então agora eu vou centralizar todo bonitinho. Ou melhor dizendo, eu já vou copiar aqui. Ctrl C, copia a fórmula. Dou Enter. Daqui eu marco as duas e puxo o quanto eu quero. Beleza. Aqui então eu vou fazer centralizar. E depois eu vou marcar aqui. Esse eu vou deixar fora da centralização para ficar bonitinho aqui o elemento. Marco o primeiro inteiro. Ctrl apertado. Marca a segunda coluna inteira. E vai lá. Inserir gráfico, peguei os pontos, beleza. Vem alterar gráfico,
Coloco a linha com as bolinhas. Pronto, tá feito. Aí se eu quiser mudar o valor aqui, pode, tranquilamente. O gráfico aqui você pode comandar os valores que você quiser. Como é uma parábola, você coloca lá, vamos dizer, só muda o primeiro, os outros são fórmulas. Vou colocar lá 8. Já alterou o gráfico. Se eu colocar então aqui menos 15, também alterou o gráfico. Se eu colocar menos 10, tá aí. Então, todas as formas de fazer um gráfico no Excel, tanto parabólico, nesse caso aqui 7. Olha aí, já está aí chegando a jeito. Vou usar menos 4. Já ficou com mais forma. É que aqui eu escolhi bastante números. Então seria aqui 4 e o 7. Olha lá os pontos. 4 é a primeira raiz, 7 é a segunda raiz. Então aqui nós temos a questão desses dois pontos onde está sendo cortado, são as raízes do gráfico aqui. Eu tenho 7 e tenho o 4. 4 com 0 para y, 7 com 0 para y. Então são esses dois pontos que são marcados aqui como as raízes dessa equação de segundo grau. E se eu colocar lá menos 2? Então você vê que ela já vai ficando mais fechada. Se eu jogar um pouco, então você vai vendo que ele vai mantendo as mesmas posições. Claro que aqui agora já mudou, né? Esse amarelo já não é mais ele. Já não tem mais ali o eixo, porque você vê que já mudou, ó, as posições. Então se eu colocar 1, ele continua nas mesmas posições, só que a nossa parábola perdeu um pouco o jeito. Então aqui eu vou pegar o número, como aqui eu tenho 17, vou jogar 16 lá em cima, negativo 16, não deu. Jogar de novo menos 10, mais uma vez eu vou jogar um número mais baixo, mais próximo do zero. Aqui continua a marcação, mas ele não está fazendo a curva. Então aqui no caso, deixa eu aumentar. Então clica no gráfico para aumentar o espaço. E aqui clica nos números e desce até onde dá. Pronto, temos a parábola. Ah, mas se eu quiser mudar lá para 15, negativo, muda. Ele vai voltar, vai ficar fazendo só um pedaço, depois só outro, e assim vai. Menos 7. Olha lá. Então você vai ver na marcação. Aqui está de 5 em 5. Então você vai pegar aqui menos 3. Então você vai fazendo essa brincadeirinha com como quiser. Menos 6. Menos 5. E aí nós temos a nossa parábola. Então ele começou em menos 5, 108. Terminou em 16, também 108.